tipo de comportamento. Mais uma vez com as presenças de Erenita Souza, Edmar Nogueira, e você pode entrar em contato com a gente através do nosso telefone, nosso WhatsApp pelo 99989-2817, inclusive fazer sua pergunta, propor temas, 99989-2817. Gente, uma boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Edmar? Tudo bem, e você? Como sempre, Edmar vai ler uma historinha, uma fábula pra gente então começar o nosso debate desta segunda-feira. Vamos lá, Edmar. Desde os primeiros dias na empresa, uma pessoa conseguiu chamar a minha atenção porque, muito embora o ambiente ali seja extremamente agradável, o seu Vavá, nosso jardineiro, conseguia superar isso pelo seu constante bom humor e amor pelo que faz. Procurei desde cedo me aproximar dele, o que, convenhamos, foi uma tarefa extremamente fácil, em busca de um relacionamento mais amplo. Isso foi ainda muito mais fácil porque, a exemplo do seu Vavá, também sou um pássaro madrugador. Assim, por volta das 7 da manhã, já trocamos os habituais cumprimentos de bom dia. Como vai? As novidades de ontem e de hoje, o futebol, etc. Num belo dia, não satisfeito com o estilo piloto automático dos meus contatos com ele, resolvi aprofundar nosso papo e perguntei ao seu Vavá o que ele estava fazendo. Confesso que eu esperava uma resposta do tipo: estou rodando, estou podando, regando as plantas, estou cuidando do jardim. Mas ele me surpreendeu dizendo apenas: estou deixando a empresa mais bonita. A partir desse momento, desliguei o piloto automático e pude conhecer um pouco mais o jardineiro que trabalha na nossa empresa há tanto tempo e que sempre tem um fantástico sorriso capaz de contagiar a todos e uma sabedoria e amor por seu trabalho que motivam a todos nós e parece ser reconhecido pelas plantas e pelas flores. Eu também pude observar que quando seu Vavá entra de férias, elas sentem sua falta, pois não ficam tão viçosas, mesmo sendo bem tratadas por outro jardineiro. Seu Vavá criou um local que carinhosamente chama de UTI, onde flores e plantas são cuidadosamente tratadas com uma recuperação acima dos padrões normais. O segredo, segundo ele, é o amor e o prazer de fazer o trabalho bem feito. Eu não tenho dúvidas em afirmar que o seu Vavá nos ensinou e nos ensina todos os dias uma lição fundamental: a busca contínua pelo prazer de fazer bem o seu trabalho, a busca contínua pelo fazer o seu trabalho com muito amor e saber que sempre existe um patamar superior em tudo o que fazemos. Seu Vavá, muito obrigado pelas lições de vida e amor pelo trabalho, e que Deus o abençoe sempre. É interessante, né? A gente encontra às vezes um seu Vavá por aí pela nossa vida que chama atenção mesmo, né? É verdade. É uma figura realmente bem de se chamar atenção, é impressionante. Na verdade, existem muitos Vavás, né? Eu acho que o que falta é nós buscarmos olhar, ter um olhar diferenciado para com as pessoas, para que nós possamos enxergar um mundo diferente. Mas essa dedicação assim é uma coisa bonita, né? Sim. Quando você encontra alguém dedicado e que aparentemente não tem nenhum outro retorno a não ser aquilo mesmo que está fazendo. É o amor incondicional, né? Fazer algo por prazer. Então eu faço o meu trabalho porque eu amo fazer aquilo. Quando você trabalha por amor, você não precisa trabalhar nenhum dia da sua vida. Porque você vai lá para se divertir, para se deliciar, né? Se realizar. Se realizar. Um jardineiro que cuida das flores com amor vai conseguir resultados melhores do que um jardineiro que simplesmente... É bem diferente. Você fazer por obrigação, assim. E outra coisa interessante da história é que você sempre... você não relaxa, não no sentido de ficar tenso, mas você sabe que existe um patamar que você pode melhorar. Né? Você está, não por pressão, não pelos outros, mas pelo seu próprio trabalho, né? Exatamente. Você mede isso pelo seu próprio trabalho, não é porque as pessoas estão olhando, não sei o quê, ou então alguém vai comentar. É porque você acha, olha, aquilo ali fica bom assim, ou seja, você nunca para, né? De melhorar.
né? Você nunca para de melhorar, porque você está sempre só, isso aqui não ficou bom, agora vou fazer outra forma e tal, e vai descobrindo isso. Então a pessoa é sempre uma pessoa inquieta. Exatamente. Ricardo, não é relaxada. Já imaginou como seria se todas as pessoas tivessem a oportunidade de descobrir seus próprios talentos e se dedicar a utilizá-los no dia a dia, né? Exatamente. Quanta felicidade seria multiplicada pelo mundo, né? Porque você estaria ali fazendo uma atividade, se realizando e se beneficiando daquilo. Exatamente. Isso é bem interessante, que a proposta que nós trabalhamos no INTC, né, Edmar? O uso da psicologia positiva, você está usando no seu dia a dia aquilo que lhe faz bem, fazendo atividades que lhe dê prazer. Então, quanto mais você utiliza esse amor, essa fidelidade na execução das tarefas, mais você vai se sentir prazeroso, mais criativo. Emoções positivas você vai sentir. Exato. Sua direção vai estar para algo mais construtivo. Sempre focado no positivo, exatamente. Na questão construtiva. Isso tem um impacto direto na produtividade. Sim, e na qualidade do serviço prestado. Né? Porque você está satisfeito com o teu trabalho. É claro que o salário é importante, mas o salário é uma consequência, né? O salário é importante, é gostoso, faz bem e tal, mas tem que ser uma consequência do trabalho que a gente faz. E o trabalho que a gente faz precisa ser feito com amor, com carinho. No seu caso, Ricardo, você é radialista, né? Você trabalha de manhã numa empresa, de tarde na outra, ainda tem programa à noite. Se você não gostar disso, você não tem pique para fazer bem feito do jeito que você faz há tantos anos nessa atividade. Precisa gostar. Imagine a audiência, né? E também o que eu acho mais complicado é porque você começa a relaxar quando você não está, né? Você começa a fazer tanto faz como tanto fez, você já não cria critérios, você não passa a ser uma coisa antiética, no sentido de que você não dá o que você pode dar, né? Isso é uma coisa ruim, eu acho assim, que você começa a relaxar total, e isso é perigoso. Extremamente perigoso, porque você vai transferindo isso para as coisas da sua vida, exatamente por não estar fazendo aquilo que você tem a vocação, sei lá. Além de contaminar o ambiente que você vive. Esse é outro problema, seríssimo. Além de contaminar o ambiente negativamente. Isso muitas das vezes inconsciente. Então esse é um assunto muito, muito sutil, muito sério, né? Que você pode buscar várias vertentes. Tanto no sentido liderança, o líder está mais preparado para observar seus liderados, cada um observar a si mesmo. O que eu estou fazendo no meu dia a dia que está me deixando feliz ou que está me deixando doente? Quantas pessoas estão aí doentes porque estão fazendo atividades que não lhes satisfaz? E isso tem um efeito, como você falou, Lenita, porque se você pega assim, tá um grupo de trabalho de uma determinada função, seja ela qual for, e você coloca ali um sujeito empolgado e um sujeito que já está entregue, enfadado. A consequência no grupo é muito diferente, né? Quando chega alguém empolgado, vai conversando uma coisa, o outro já desperta e tal. Aí chega uma pessoa que, não, mas tanto faz, precisa isso... Né, você vai fazer um trabalho bem feito. Não precisa não. Essa aqui tá bom e tal. Ninguém sempre fez assim. E tal. Aí chega um ponto que você. Exato. Chega um ponto que você vai também, né? Não precisa também. Aí pronto, contagia no sentido negativo, né? Exatamente. É terrível isso. Então isso é muito importante para que as empresas comecem a observar mais. Com certeza. Observem líderes, observem as suas equipes, observem os seus liderados, como eles estão se comportando, o que eles estão deixando de fazer, por qual razão. Quais são as desculpas que estão sendo dadas para que os serviços não possam ser executados de uma forma mais apropriada, mais bem feita, mais adequada? Com certeza, com certeza. Essa motivação da pessoa que gosta do que faz, ela, vocês disseram, contamina o ambiente do trabalho, né? Contamina, lógico. Chega um cara motivado, ele vai contaminar os outros, ele vai empurrar e ele vai servir de exemplo. Assim como a desmotivação contamina o ambiente de trabalho também. Com certeza. E uma laranja podre pode estragar todas as outras laranjas do pomar, né? E essa pessoa que talvez não esteja trabalhando numa atividade que lhe dê prazer, ela certamente
vai se desmotivar. E essa desmotivação, ela vai estar presente na sua vida como um todo, em todos os setores da vida, não só no trabalho, né? Vai começar a ter problema na relação com a sociedade, com a família em casa, na rua, no trânsito, de maneira geral. Porque essa desmotivação no trabalho, você fica quanto tempo da sua vida no trabalho? Né? 1/3 da vida a gente passa no trabalho. Ou seja, o impacto das coisas que acontecem lá é muito forte no nosso movimento diário. Né? A contaminação, a distorção, a energia ruim que você armazena durante o tempo que está no trabalho insatisfeito, você carrega ela para outros espaços. E com o passar do tempo, isso vai se transformar num problema mais sério e pode inclusive se transformar em doenças. Nós recebemos muitas pessoas lá com sintomas de doença, e quando a gente começa a fazer o trabalho com coaching ou com a hipnoterapia, né, ou com a psicologia positiva, a gente identifica que existe uma grande infelicidade no trabalho, na atividade. E essa grande insatisfação com o trabalho gera uma desmotivação, que gera estresse, que vai gerar outros tipos de consequências. E um fator interessante também do texto trata disso, é você ter o zelo pelo que você faz. Sim. Né? Independente você pode até não estar num lugar que você gosta de trabalhar e tudo mais, mas enfim. Mas é o seu dinheiro, é o seu ganha-pão, você vai ter que sobreviver daquilo. E aí, vai fazer o quê? Que você tem hoje, né? Exato, é o que temos para hoje. Você vai fazer o quê, né? Vai então relaxar, vai ser entregue? Não, é o zelo pelo trabalho. Você tem que zelar por aquilo que você faz. Esse cuidado, né? Não relaxar, chega um ponto que tanto faz, como tanto fez, independente do trabalho que você exerça. Você ter esse foco, que é muito da psicologia positiva, né? Sim. Que você ter esse foco de zelo, de positividade independente, né? Independente de você ficar esperando, olha, eu tenho que então ser isso ou ser aquilo. Para ser reconhecido. Para ser reconhecido, né? Você precisa se auto-reconhecer. Esse é o primeiro passo, né? Quando você reconhece que você é capaz e que você pode ir além, então esse já é um grande reconhecimento. A partir daí você vai ter mais zelo naquilo que faz, você vai ter mais criatividade, inovação, e você vai expandir. Então você vai ter condições de evoluir. Um outro momento desse texto bem interessante é o relacionamento mais amplo, né? As pessoas estão acostumadas ao quê? Como o texto fala, a viver no piloto automático. Exatamente. E falar com as pessoas no piloto automático. Bom dia, boa tarde, oi. Eu conheço o Ricardo do Bom Dia, ele todo dia. Mas a convivência, quantos anos as pessoas trabalham juntos, convivem e não sabem da história do outro, né? Não sabe o que pode contribuir com o outro. Muitas das vezes pode ser até um parente, um pouco distante, mas não se conhecem, não se conversam. Então, é muito importante ter um relacionamento mais amplo, mais extensivo. Especialmente em se tratando de liderança, porque tudo é culpa da liderança, né? Se as coisas vão bem, palmas para o líder. Se as coisas vão mal, o líder está pecando de alguma forma. Então, o líder precisa estar preparado para que possa identificar essas distorções de comportamento, para que possa agir cirurgicamente, né? Agir na hora certa, com a pessoa certa, no local certo, da maneira certa, para que o resultado possa ser diferente a partir dali. Então, se as coisas vão mal, se existe uma pessoa dentro de uma equipe que está desmotivada, ou por gostar do trabalho, ou por não gostar do trabalho, ou simplesmente por ter como característica, né, como estilo, estar desmotivado, porque tem gente que é desmotivado ou já nasceu desmotivado. Tem complicado. Então você tem que saber muito bem onde vai colocar essa pessoa para não causar prejuízo, né? O melhor é colocar fora da equipe, né? Uma pessoa que vive desmotivada, que nasceu desmotivada e que não consegue se motivar, não serve para trabalhar numa equipe. Mas muitas vezes você pega, quando você entra para o setor público, a coisa fica muito complicada. Porque o setor público, nós bem sabemos dos casos que aparecem. O setor público é complicado demais.
Aí talvez o líder precise ter um pouco ainda mais de habilidade. Com certeza. Para poder trabalhar essa pessoa sem deixar que ela influencie o resultado negativamente. Exatamente. E quando a equipe, quando uma pessoa com essa característica percebe que a equipe está motivada, que a equipe está solícita com o líder, por vezes essa pessoa busca até situações para prejudicar, né, a equipe e a liderança. Então é uma situação muito delicada que, como quando se fala de setor público, muitas das vezes não é possível remanejar aquele ser, né? Daquele... Exato. Eu vou deixar igual um móvel, uma cadeira. Mas é incontrolável, é um ser humano, ele se mexe, ele ouve, ele fala. Então, é uma situação muito delicada, que o líder precisa de uma grande preparação, de equilíbrio emocional, expertise e sabedoria para que possa ultrapassar essa barreira. Isso mesmo. Mas isso acontece também na empresa particular, viu? Eu imagino, mas na empresa pública é maior, mas não que não aconteça na particular, porque muitas vezes tem um sujeito lá que sabe por que cargas d'água, ele continua lá, né? E você vai ter que... Por uma relação de amizade. Por alguma coisa, né? O sujeito tá lá e você diz, pô, já não posso, né, fazer o que eu quero, né? Não consigo fazer. Vou ter que fazer com a pessoa ali, vou ter que dar um jeito de fazer jogando ele, botando a pessoa no meio do jogo. Né? Exatamente. E aí precisa ter criatividade, precisa ser malandro, tem que ter malandragem, né? Tem que ter vivência, tem que ter coragem. Né? Então todas essas características da liderança são muito importantes em um ambiente em que exista alguém desse jeito aí. E isso é interessante, que pior das vezes é quando a liderança é por parte de uma mulher, né? Aí pronto, aí é mais complicado ainda. Muitas das vezes a mulher se sente mais insultada, né? Porque ela tem que demonstrar mais, né? Mais superioridade. Ela tem que demonstrar mais. E por isso que as mulheres estão buscando sempre esse trabalho, né, de autoconhecimento, de vivência da liderança, desse desenvolvimento da liderança, porque os desafios estão muito grandes. A nossa última turma do seminário de coaching psicopositivo, de liderança, foi formada única e exclusivamente por mulheres. Não tinha nenhum homem, o único homem era eu que estava lá. E o staff. Como instrutor, né? Todas mulheres. Um espetáculo. Isso é sinal de quê? Vão dominar o mundo, esse é o sinal. É rápido, e vai ser rápido. Porque elas... na semana passada nós fizemos uma palestra em uma universidade aqui. A mesma coisa. 80% da turma que estava lá no auditório, mulher. 20% de homens. E aí você fala, onde estão os homens? Né? Eles estão por aí, né? Não estão investindo no autodesenvolvimento, não estão preocupados. Estão correndo atrás agora, porque viram que a mulher se desenvolveu e o homem ficou, né? Mas está muito lento ainda, viu, Ricardo? Muito lento. Mas ele vai ter que correr. Não é porque ele queira, é porque a situação vai ficar cada vez mais difícil, exatamente por isso, da mulher cada vez mais tendo mais know-how do que o homem. Nós temos trabalhado com recrutamento e seleção, e a grande maioria que se apresenta em vários cargos é sempre mulher. Então, ele vai ter que correr Quando você atrás. vê currículo, é sempre mulher. Uma situação que eu estava me lembrando aqui de compartilhar com vocês. Numa grande maioria você vê também currículos com 5 meses numa empresa, 6 meses em outra empresa. O que leva essa pessoa a se desmotivar? Ela não está encontrada naquilo que faz, ela não se conhece o suficiente, então fica à mercê do mercado profissional. E aí fica, qualquer coisa serve para mim. Por que qualquer coisa serve? Porque você não busca aquilo que lhe satisfaz, o que realmente lhe dá prazer. Então é muito importante buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, se capacitar tecnicamente também, para que você possa estar competindo no mercado verdadeiramente como profissional, né? E não simplesmente pelo fato de ser homem, mas buscar competir profissionalmente pelas habilidades e competências. Com relação ao texto, tem uma parte também que eu achei bem interessante, quando o cara pergunta a ele o que é que ele faz, Sim. E achava que ele ia dar uma resposta comum
e a resposta foi de alguém que pensa sobre o que está fazendo. Que isso é importante. Você fazer uma coisa, fazer é uma coisa. Você fazer e pensando o que é que você ter consciência do que é que você está fazendo, qual a função que você está exercendo ali, o que implica o que você faz para os outros, é a inteligência. Inteligência, exatamente. É o benefício, né, da minha atividade. Qual a diferença faz o meu trabalho? Como eu posso transformar o ambiente? Exato. Aí, estou cuidando de plantas. Sim, não é isso que eu estou fazendo só, não. Estou alterando a realidade. Estou mudando a realidade aqui, cara da empresa. Estou embelezando a empresa, né? Exatamente. Quer dizer, isso é riqueza do trabalhador. Aquele trabalhador que só faz por fazer, que manda, ele não tem iniciativa. Ele faça aquilo outro, ele faz aquilo, agora faça aquilo outro, ele faz aquilo, ele não pensa naquilo que ele está fazendo, o que isso implica, né? Para ele, para a empresa, para as pessoas. Aí volta a questão de tudo é culpa da liderança, né, Edmar? Porque quantos líderes não dão oportunidade para que o seu liderado pense, né? Eles querem só que executem. Não, você não está aqui para pensar, você está aqui só para executar. Por vezes não falam essa frase, mas agem de tal forma. E por vezes, às vezes falam. Às vezes falam. Às vezes falam mesmo. Mas enquanto você tiver com esse líder, enquanto você tiver com esse pensamento, você vai sofrer. Porque se você der espaço para ouvir o que o seu liderado tem a falar, pensa a respeito da empresa, com certeza ele tem muito mais para contribuir com a sua empresa. E qualquer pessoa que você trabalha ou conviva, que não está alheia a isso, fica meramente uma coisa decorativa, né? Meramente executora, assim, só de fazer. É como o pedreiro, tem dois tipos de pedreiro. Exatamente. Que você faz? Eu assento tijolo, pô, você não está vendo? E quando você pergunta para outro, o que você faz? Eu construo igrejas, eu construo escolas. Então... E esse exemplo é ótimo, porque quem já lidou com, já teve que ter esse contato com o pedreiro, sabe muito bem a diferença de um pedreiro desse do outro. Porque o pedreiro que só faz execução, às vezes está um projeto lá horrível, uma coisa que não vai dar certo, e ele não está nem aí. Ele executa do mesmo jeito. Ele executa do mesmo jeito. Quando você tem que lidar com um pedreiro que é sabido, que vive, que pensa no que está fazendo, olha, aqui e tal, talvez fosse melhor e tal, assim, ou então quando você apresenta um problema, ele, olha, vamos fazer o seguinte, talvez a solução seja por aqui e tal. Mas o pedreiro que só faz assentar tijolo, ele não quer nem saber, ele vai colocar e faça isso. Vamos fazer. Fecha os olhos e manda a brasa. E manda a brasa, exatamente. Essa é uma profissão muito típica mesmo. E qual é o profissional? Que tipo de profissional as empresas buscam? É o criativo, é o que o cara que embeleza a empresa, que embeleza a empresa, ele sabe, que constrói escolas, que constrói, e não simplesmente o cara que planta flor, que planta, né, que corta, que poda a árvore. Exatamente. Nunca vai vir uma ideia nova do cara que só poda a árvore, assim, planta flores, simplesmente como um trabalho. Não vai vir uma ideia. Ele não está pensando sobre isso, né? Exatamente. E ele só vai perceber essa mudança, ou talvez nem perceba essa mudança. Ele só vai perceber essa mudança quando encontrar um líder que mostre para ele a diferença. Exatamente. Na medida do possível, né? Porque às vezes também o cara não quer nem perceber. Não quer nem perceber e tal. Aí o líder que tem que agir. Como é que eu posso, né? Tal, se é viável, se não é viável, até onde é viável, até onde não é viável, né? Exatamente. Tem pessoas que trabalham e... Quer dizer, enquanto não executam tal tarefa, tem uma certa liberdade para pensar, né? Tipo, vivem como autônomos. A partir do momento que passa a executar uma tarefa, vamos dizer, começa a trabalhar, né? De uma forma ou de outra, essa pessoa começa a se sentir pressionado pelas obrigações de dar resultado. E, por vezes, essa pressão, que é normal, né? Uma rotina de qualquer área profissional, começa a inibir a criatividade do ser humano. Então, ele próprio não tem o autocontrole das emoções e começa a se sentir pressionado pela própria mente e inibe essa criatividade.
Então, o líder, ele tem que ter essa expertise. Pô, se eu contratei Edmar, porque eu sabia que ele tem aquele talento, que ele pode oferecer tudo de bom para minha empresa. E agora, com o passar do tempo, eu estou percebendo que ele não está mais oferecendo aquilo, alguma coisa está fora do lugar. Exato. Então, eu como líder, eu tenho a obrigação de convidá-lo para conversar, poder perceber se ele está passando por alguma dificuldade, algum problema, seja pessoal ou seja na empresa, para poder ajudá-lo. Porque o líder, ele tem que ter essa habilidade de conhecer o seu liderado e saber como influenciá-lo positivamente. Porque se ele estiver bem, quem vai ganhar é a empresa, consequentemente. Com certeza, com certeza. Olha, já são 16 horas e 32 minutos. Nós temos aqui um ouvinte que já vai ser o tema para a semana que vem, que é uma boa pergunta que ele faz. Então, semana que vem aí vocês já tem uma incumbência. É o Sandes, ele diz o seguinte: um abraço aos palestrantes, cada segunda-feira a gente fica mais rico com o conhecimento aí, com o conhecimento e tudo que o rádio estava... tudo que o rádio estava precisando, parabéns. Gostaria de saber a diferença entre preguiçoso e desmotivado. Boa pergunta, né? Uma ótima pergunta, que aí fica a cargo de vocês na próxima segunda-feira, Santos. Você continue atento para continuar sabendo um pouco mais sobre as coisas. Próximo capítulo, né? E no próximo capítulo a gente já pode abordar esse tema, a diferença entre preguiçoso e desmotivado. Boa pergunta, não é? Sandes, gratidão pela sua audiência. Quando muda o meu olhar, o mundo fica diferente. Então, é uma boa dica para que a gente possa começar a mudar essa forma de ver as coisas, né? Partindo do princípio de que eu tenho que me ver de uma forma mais amorosa, mais dedicada, mais criativa, para que eu possa também doar ao mundo aquilo que eu tenho de bom, exatamente, que eu tenho de diferente. Exato. Bom, o tema do filme de hoje? O filme de hoje é O Homem que Mudou o Mundo. O Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o Jogo. Que mudou o jogo. Brad Pitt. Com Brad Pitt. Pronto. Então, maravilha. Contatos. 3222-9043, 999615636. E dia 18 e 19 teremos mais uma turma do seminário de coach psicopositiva. Aquelas pessoas que desejam desenvolver as suas habilidades comportamentais e emocionais e desenvolver a autoliderança, pode procurar o INTC. Nós trabalhamos com coaching psicopositivo, um diferencial do mercado sergipano.